Deu sorte, hein, Fabiano? Vai ter uma resposta imediata. Há 2 horas atrás aqui você comentou, agora são exatamente 2h14, e há 2 horas você comentou aqui, né? Tenha calma, irmão, o vídeo que eu fiz, né? Você perguntou aqui, você fundou a sua igreja ou se afiliou a outra? É uma boa pergunta. Acho que é interessante isso aí, falar sobre isso. Então senta que lá vem a história. Então, primeiro de tudo, cara, não, eu não fundei minha igreja ou me afiliei a outra. Nem uma cor nem outra, tá? Para explicar, eu cheguei aqui na região, né, do Nordeste em 2004, acho que eu falei isso em algum vídeo, 2003, finalzinho do ano no caso. E um ano depois eu comecei a frequentar uma comunidade evangélica. Na época o nome era Igreja Missionária de Jerusalém, era uma igreja independente, bem nesse estilo pentecostal mais modernizado, não é? Movimento de célula, esse tipo de coisa, sabe? E depois de um tempo, a igreja se afiliou a uma igreja pentecostal histórica, que foi a Igreja de Deus no Brasil, onde eu fui, na época a linguagem era consagrado a pastor, certo? E um ano depois, né, por uma situação complicada na comunidade, meio que um certo tipo de abandono, sabe? O pessoal não deu assistência, eu, pô, pai de família, não é? Esposa, 2 filhas e não tinha assistência e recebemos a proposta de irmos para a Assembleia de Deus, uma vez que a doutrina era exatamente a mesma. Então ia sair de uma igreja pentecostal histórica para uma outra igreja pentecostal histórica. Até então, só para você entender, eu fui colocado como pastor, não é? E basicamente essa minha aceitação de ser pastor foi quase como no dia do meu casamento. Quando eu casei, eu não sabia o que eu estava fazendo. Tipo, entenda, o tempo, graças a Deus, me ajudou a amadurecer e entender, mas no começo eu não entendia, né? Obviamente eu era um cara que dava trabalho, eu era um molecão. E para mim foi chocante, né? Bater a realidade do casamento. Na questão de pastor foi a mesma coisa, né? O primeiro ano meu como pastor foi terrível, cara. Terrível, terrível. Mas assim, eu não sei, eu acho que eu tive os piores anos da minha, na verdade, os piores momentos da minha vida nesse período do meu primeiro ano pastoral. Porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha, acho que era notório isso na comunidade, uma aptidão para a liderança. Pelo menos nesse contexto da igreja, né? Eu acho que por fora da igreja, embora eu lidere uma equipe de esporte, né? De Muay Thai, no caso, aqui na cidade, mas no geral são poucos os contextos que eu consigo realmente me enquadrar e liderar. Mas na igreja deu certo. Então eu comecei a liderar, porque eu já era líder de jovens na igreja, sempre estava à frente de alguns trabalhos, né, evangelísticos e tudo, e fui colocado como pastor da igreja, tá? Então foi um ano muito complicado, muito difícil. Eu não tinha formação teológica nenhuma. O conhecimento que eu tinha era a minha curiosidade nas escolas bíblicas dominicais. Eu perguntava muito, eu queria saber muita coisa, mas assim, longe de entender certos fundamentos, porque não era ensinado, né? O tipo de igreja que eu comecei a frequentar era bem daquelas igrejas soltas, sabe? Onde você não tem muita firmeza doutrinária, era uma coisa bagunçada, pessoas de várias comunidades, líderes de origem diferente que traziam sua visão, era uma coisa meia, entre aspas, democrática em ter a situação, então isso trazia muita bagunça, não tinha uma identidade da igreja. Por isso, depois, a igreja se afiliou a uma igreja pentecostal histórica e depois a outra igreja pentecostal histórica, no caso. Eu, nesse sentido, depois de um ano que ficamos abandonados, eu tive a oportunidade, né, pelo conhecimento com outros pastores de cidades vizinhas aqui, de fazer parte da Assembleia de Deus. Eu fui chamado pelo, até então, presidente da Assembleia de Deus, Missão Josué, não é? Era uma coisa meio complicada também, porque, tipo, a igreja é a Assembleia de Deus, e a Missão Josué é como uma missão dessa Assembleia de Deus, que tem esse propósito, né, de chegar no campo como igreja, justamente para que não tivesse nenhum tipo de problema com relação a convenções, que tem esse lance de convenções também na Assembleia de Deus, né? O resultado, eu recebi a oportunidade então de ir para a Assembleia de Deus e de fazer seminário. Foi uma coisa que eu pedi ao pastor, eu falei, pastor, eu fui colocado como pastor aqui, mas eu não tenho formação teológica nenhuma. Eu acho que é muito essencial, né, para uma pessoa que vai liderar a igreja,
um pastor, né, ele ter formação teológica. Não faz sentido para mim isso aí. Eu meio que aceitei tudo, mas eu tipo, não consegui dizer não, entende? A situação foi essa. E o que acontece? Eu tô falando tudo isso para você entender mais ou menos a galera aqui entender mais ou menos um resumo geral, né? Para saber por que eu me tornei reformado depois. Nesse período, eu já tinha algumas dúvidas com relação a textos da palavra de Deus que falavam sobre predestinação e tal. E eu não tinha explicação em nenhum desses contextos, nem quando era missionário de Jerusalém, nem quando se tornou igreja pentecostal histórica, depois para outra igreja pentecostal histórica também. E havia menções, digamos assim, mas não havia explicação nenhuma, ninguém queria abordar o assunto. É meio que uma coisa, sei lá, o pessoal parece que tem medo de falar sobre isso, sabe? E o seminário seria um tipo de esperança, não é? Para que eu melhorasse disso, dessa suposta doença chamada calvinismo. E ir para o seminário, digamos que piorou as coisas, porque eu tive acesso a uma biblioteca grande, a computador com internet, a muita coisa, entendeu? Até professores que tinham uma visão um pouco mais aberta com relação a isso e já falavam sobre calvinismo, na baixa, mas falavam, e me influenciaram muito. Até então eu fiquei sendo membro dessa igreja pentecostal histórica, na época na Assembleia de Deus, né? Voltei para o campo, eu fui morar nesse período do seminário com minha família lá em Espírito Santo, né? E voltei para o campo depois, e quando já estava aqui, digamos que eu passei 9 meses numa cidade vizinha, para onde eu fui enviado, a vizinha daqui que eu estou agora, e aqui foi colocado outro pastor. E durante esses 9 meses, nessa cidade estranha, né, eu acho que era a Silent Hill do Nordeste, é uma cidade estranha, cara. Eu passei muito tempo trancado, sabe? Foi um período muito depressivo. Não é que eu tava com depressão, não, mas era muito chato, muito estranho a cidade. Eu não gostava de jeito nenhum, era muito complicado. Eu não conseguia, cara, manter a amizade. Era muito estranho, meu irmão. Muito estranho mesmo. Ou o pessoal era católico romano ou era evangélico desviado. Então você imagina o clima como que era da cidade, né? Um clima de guerra entre denominações. Esse tempo todinho foi o tempo que eu organizei o que eu aprendi no seminário, porque é muita informação. E li, não é muitos livros, mas muitos livros mesmo. Acho que foi o período que eu mais li, né, durante esses 9 meses. E então, quando terminou esse período, a minha mente já estava completamente voltada para um tipo de pregação, na verdade, né, que era mais calvinista. Não era reformada mesmo, mas eu já pregava as doutrinas da graça, já entendia isso, né? Quando eu voltei para essa cidade aqui que eu estou, agora, e assumi novamente como pastor, então essa pregação veio comigo, ou seja, eu comecei a falar baseado naquilo que eu estava aprendendo já. Então eu lia muito Charles Spurgeon e outros autores também, lia muita coisa sobre Jonathan Edwards, e depois da internet, o avanço, né, a melhora do YouTube, eu comecei a assistir muita coisa também e arrumar livro, procurar site na internet. Não tinha dinheiro para livro, mas tem um monte de site com um monte de coisa. Li muito artigos do monergismo.com, né? Cara, assim, tinha muito material no tempo para estar aprendendo. Isso foi modelando cada vez mais. Conheci um pouco sobre a confessionalidade presbiteriana, no caso do Padrão de Fé de Westminster. E durante esse tempo eu estava fazendo meu trabalho, até que, digamos que a pregação na igreja começou a incomodar a outros pastores, não é, de comunidades vizinhas, no caso de outras cidades. E eu acabei sendo meio que denunciado, não é? Assim, alguém apontou que, porque o pastor Ademir está falando muito sobre história da igreja, já citou os reformadores, e para um pastor pentecostal, pelo menos oficialmente é o que eu era, né? Isso era uma coisa estranha. Então eu fui advertido pelo presidente, a quem eu respeito muito, né? Um cara que sempre trabalhou muito para pregar e tudo, para poder fazer trabalhos missionários. E é um senhorzinho, assim, muito dedicado, né? Muito dedicado mesmo. E que me deu muita oportunidade, e sou grato a Deus, porque, no fim, o que me ajudou muito a avançar depois da ter na fé reformada foi a base que eu tive no seminário lá. E eu recebi essa oportunidade por causa dele, né? Então, Deus o abençoe. Mas digamos assim, eu estava pregando e começou esse tipo de situação difícil, e daqui a pouco eu sou advertido, mais de uma vez, a parar com isso, né, a não ficar falando sobre história da igreja, sobre reformadores, a não ficar com esse negócio, sabe, exagerado de estudar a Bíblia demais, porque o evangelho é simples e etc. Eu até então, já por uma certa influência, uma pequena influência
de ver como que mais ou menos a igreja presbiteriana era, né? Eu não conhecia uma igreja presbiteriana, mas li a respeito e percebi que o tipo de governo da igreja não era como eu estava acostumado, né? Que é um presidente, um líder, né? Basicamente um papa de uma igreja evangélica. Alguém que é superior aos demais no seu ofício e manda, né? Eu vi o modelo reformado, no caso presbiteriano, como sendo um modelo plural, né? E isso me chamou a atenção. Então, a minha atitude quando eu fui questionado a tomar uma atitude para não ser tirado dessa comunidade pentecostal foi: eu vou falar com a igreja. O que a igreja decidir, está decidido. Não é exatamente aquilo que nós vemos no governo reformado, mas pelo menos eu não queria colocar a responsabilidade de decidir a vida das pessoas na minha mão, tá? Como comunidade. E o que acontece? Eu, então, requisitei a comunidade, fiz reuniões, não é? Mais de uma, e fui advertido mais de uma vez também. E o resultado final foi que, basicamente, nós fomos convidados a sair da igreja. Porque nos colocaram na parede, né? Tipo, eu fui colocado na parede. A abandonar o que eu estava ensinando, e não dava para fazer isso, porque eu já tinha realmente convicção naquilo, de pregar as doutrinas da graça. Então eu pregava muito os 5 pontos do calvinismo nesse período. E eu não podia. Quando eu falo isso, não quer dizer que tudo que eu falava ou fazia era nobre, não. Eu errei muito, né? Eu me tornei um cara que eu fiquei muito impactado com os puritanos na época e recebi influências, Paul Washer, por exemplo, Paulo Júnior aqui no Brasil, e comecei a pregar dessa forma, com mais veemência, sabe? Com certas ênfases, às vezes até moralistas, que eu vejo nesses pastores aí, muitas vezes, é que eles não expõem a escritura. Eles são muito moralistas, às vezes, né? Não estou falando que sempre não, mas às vezes a ênfase ela é realmente estranha ao texto da escritura. Mas tudo bem. O que acontece? Eu fiquei muito assim. E isso, claro, foi muito radical para o contexto, né? Então, muitas pessoas da comunidade saíram dessa época. Eu poderia falar disso com certo orgulho. Não, eu preguei a verdade, então as falsas ovelhas se desviaram, ou saíram, né? Aquele que não era de Cristo saíram. Só que eu não vou dizer uma coisa dessa porque eu sei que eu errei muito. Então, tipo, eu fui radical demais e ofendi muito. Eu não me preocupava em fazer uma pregação pastoral, mas eu queria falar a verdade a qualquer preço, e não me importava com os termos que eu iria usar, com as palavras. Eu não media as palavras, eu falava abertamente. E muitas vezes até fui questionado sobre eu pregar até com raiva, né? E não é que eu tava com raiva, não. É porque eu queria realmente, sabe? Eu acabei entendendo que a influência puritana era essa. Tem que pregar desse jeito. Porque você vai pro inferno? Esse tipo de coisa. E o que acontece? Isso fez muito mal à comunidade. Teve bom fruto? Teve. Mas também teve suas consequências ruins, certo? E o que acontece? Nessa situação, então, eu fui colocado na parede para decidir. Inclusive, eu fui ordenado nesse sentido ia mudar de convenção. E quando íamos mudar de convenção, a exigência é que os pastores fossem novamente ordenados ou consagrados. E aí eu falei: não tem condições não, cara. Porque eu fui recebido nessa comunidade como pastor, né? Nessa igreja. Como então eu vou ter que ser ordenado a pastor de novo? Já ficou uma coisa estranha, porque veja, eu já fui neopentecostal, então fui um obreiro da Igreja Mundial do Poder do Valdomiro, ou Poder de Deus, né? Fui obreiro nessa comunidade, fui consagrado lá, e até aí tudo bem. Aí chega, quer dizer, tudo bem não, né? Tudo mal, né? Mas fazer o quê? Erros da vida da gente, sabe? Perdoa aí, vergonha, né? Mas tudo bem. Quando fui para essa igreja pentecostal histórica, a primeira que eu falei, eu fui consagrado oficialmente lá. E depois, no final do seminário, mais uma vez, houve esse momento de consagração. E depois, ainda uma terceira vez, eu fui requisitado para isso, né? Você vai ter que ser consagrado para uma nova convenção. Eu falei, não. E aí, realmente, me colocando na parede, né? Eu não tinha o que fazer. Eu não poderia, nesse sentido, concordar com a coisa dessa aí. Para mim, passou do limite muito, cara. Muito mesmo. Então, mais uma vez, eu não disse nada no momento, na hora, mas eu prometi que ia fazer uma reunião com a igreja e fiz a reunião com a igreja. E a comunidade, veja, a comunidade, não fui eu, a comunidade, não é, decidiu por sair dessa denominação. Justamente porque as pessoas que ficaram naquele momento, né, elas concordavam
em como nós estávamos levando a comunidade. Entende? E até então éramos da Assembleia de Deus, e o que acontece? A comunidade concordou e eu juntamente eu acatei aquilo que a comunidade pediu, não é? E obviamente eu também queria aquilo, né? Eu não podia, nesse sentido, abrir mão de certos princípios para ficar na instituição. E aí, no dia seguinte, eu só liguei, agradeci a oportunidade, né? Fui falar com os outros pastores e agradeci, tá? E saí. Então, a comunidade inteira saiu comigo. Nós passamos quase um ano sem um nome, sem uma placa, porque então éramos uma comunidade que não pertencíamos a denominação alguma, nenhuma, né? E o que acontece? Nós fomos até, neste ano, para a Consciência Cristã. Eu reuni 4 homens da igreja, 4 jovens, no caso, e fomos para a Consciência Cristã imaginando que lá nós conseguiríamos nos afiliar a uma outra denominação, né? Para conhecer mais, porque até então o nosso universozinho limitado era de igrejas pentecostais, então a gente não conhecia outra coisa. Então fui para lá, conheci um pastor presbiteriano, depois um presbítero, outras pessoas de vários como batistas e tudo. Nessa época, Paul Washer pregou lá e tudo. Quem fez a interpretação ou dublagem, sei lá, né, foi até o reverendo Heber Campos Júnior. E foi um momento muito bom, a gente aproveitou bem muita coisa no evento, um evento muito bem organizado. Não é um evento reformado, mas é um evento evangélico fiel, digamos assim. E o que acontece? Nós voltamos de lá mais perdido do que tudo, porque, poxa, nós não sabemos quem nós somos agora, não temos identidade nenhuma. Então ficamos desse jeito. Até os irmãos começarem a falar sobre, tipo, poxa, pastor, por que nós não criamos um nome? Né? Nós não pertencemos à igreja, à comunidade nenhuma, à denominação nenhuma. Por que não ter um nome nosso próprio? Já que nós já estamos sozinhos e nós nos mantemos, não é? Nós não precisamos da ajuda de ninguém de fora. Então tá certo. Então começamos a pensar num nome, inicialmente devido ao fato de que nós tivemos muitos embates, porque nesse contexto, né, de pregação, ainda na Assembleia de Deus, depois da Assembleia de Deus, cara, eu era muito confrontado. Então, tipo, membros de outras comunidades, né, alguns ficavam falando que eu era um herege, me questionavam. Eu já fui questionado publicamente em culto. Tá acontecendo o culto, eu tô pregando, uma pessoa que não é da comunidade interrompe, mas chama atenção para si, interrompe e me questiona publicamente na hora do culto. E eu respondo na lata, não é? Ainda mais naquele início que eu não tinha papas na língua não, meu amigo. Se o cara viesse com essa besteira para mim, como vou falar a linguagem nordestina aqui, no nosso contexto, eu pocava ele no meio. Pipocava ele logo de uma vez, chegava e cortava o barato dele. Então o que acontece? Isso acontecia bastante. Então, devido a isso, eu tinha que estar o tempo todo respondendo a razão da minha fé, os irmãos também, então havia todo esse tipo de situação. E o que acontece? Por conta disso, o nome que foi pensado foi, na época, vários, né? Comunidade Evangélica Defesa da Fé, Igreja não sei das quantas. Aí chegou o nome Igreja Cristã Defesa da Fé. Eu criei uma logomarca, um escudo e o nome Igreja Cristã Defesa da Fé, certo? E começamos então a andar sozinho realmente, tá? Até que, no final de 2015, em dezembro especificamente, eu já estava pregando, fazendo acampamentos e mais coisas assim. Um irmão da comunidade, então, veja, nós éramos uma comunidade evangélica isolada. Então, veja, eu quero enfatizar aqui para os irmãos aqui também. Eu não fundei uma comunidade, nem me afiliei a outra. Não foi isso que aconteceu. Toda a comunidade saiu junta, entendeu? E eu só permaneci como pastor porque aquela comunidade me reconheceu como pastor, me chamou como pastor. Se eu tivesse acontecido aquilo, eu tivesse saído sozinho, eu não seria pastor hoje. Eu digo assim, eu não seria pastor. Por quê? Porque eu realmente discordo que alguém recebeu uma unção mágica para ser pastor. Não. Ou você é pastor porque você é pastor porque uma comunidade te chama, te reconhece. Há uma igreja que te chamou para ser pastor e reconhece você como pastor. Se não houver reconhecimento da igreja, para mim, nada feito. Tá? Não significa nada para mim ser ordenado se não há reconhecimento da igreja. Entendeu? Então, se a igreja não tivesse me reconhecido e me chamado para ser o pastor deles, eu não seria pastor. Tá? Então esse é o ponto para mim essencial, para você entender que eu não fundei igreja nenhuma, né? Toda a comunidade saiu junta e quis realmente andar por esse caminho, né? Com essa autonomia, digamos assim, porque não sabíamos quem éramos ainda, estávamos tentando nos descobrir a nossa identidade. Pronto, no final de 2015 conhecemos uma igreja
um membro daqui da igreja entrou em contato pelo Facebook, né, porque criamos uma página no Face da igreja e estavam falando sobre os cinco solas da reforma, esse tipo de coisa. E aí, na época, um seminarista das igrejas reformadas, que hoje é o pastor, né, pastor Lúcio, que é um pastor, né, entrou em contato com esse irmão e então começamos a conversar pelo Facebook e marcamos uma visita. Então, em janeiro de 2016, ele fez a primeira visita ao Lago das Flores. Até então, nós já estávamos estudando na igreja os padrões de fé de Westminster. Eu tinha impresso, encadernado, né, a Confissão de Fé de Westminster. Fui lá no site Monegismo, copiei, colei, editei num documento Word, imprimi tudinho. Também o Catecismo Maior de Westminster, ou foi o Breve Catecismo, se eu não me engano. E a gente começou a estudar isso de pouquinho, né? Mas a gente não sabia como que era a vida de uma igreja reformada. Era o que nós tínhamos ali para começar a aprender a doutrina reformada. E aí quando o pastor Lúcio veio para cá, na época seminarista ainda, ele até se chamava de asterisco, porque ele já tinha terminado o período do seminário. Quer dizer, estava quase terminando, a gente não tinha terminado ainda não. Era um seminarista, no caso. Veio e nos apresentou as 6 formas de unidade, né? Então nos apresentou esse livrinho aqui, nos explicou direitinho como que é a igreja reformada e deixou muito claro que as igrejas reformadas, não são uma denominação, mas são igrejas que vivem em uma confederação, nessa aliança, confederacional. Ou seja, não é uma denominação, certo? E começamos a aprender mais e mais sobre a doutrina reformada, sobre o modelo de governo reformado, sobre tudo, né? E vários problemas foram sendo resolvidos com o tempo, questão de batismo de crianças, tudo, o culto. Então passamos por um longo período de transformações na igreja, de reformas na igreja, entende? E chegamos aonde estamos hoje, Hoje nós não somos, nós somos uma igreja reformada. Nossa situação atual, ela é missionária. Por quê? Porque nós não somos uma igreja instituída. O que eu quero dizer com isso? Dentro do padrão reformado, viu? No evangelicalismo nós somos uma igreja pronta, mas dentro do padrão reformado nós não somos uma igreja instituída ainda. Por quê? Porque eu sou o único oficial da igreja. Para que haja uma igreja instituída tem que haver um conselho. Então tem que haver no mínimo 3 presbíteros, 2 diáconos, esses presbíteros vão formar o conselho com o pastor. Então tendo um conselho, a igreja é instituída como uma igreja de fato, nesse sentido. Não como uma congregação ou um trabalho missionário. Então nossa situação atual é de trabalho missionário. Entendeu? Por causa disso. Lembrando que no padrão evangélico, nós somos uma igreja comum, normal. Mas dentro daquilo que é exigido, ou entendido no padrão de governo reformado, nós somos uma comunidade num estágio ou num estado missionário ainda. Tá? Buscando, então, o aperfeiçoamento desses homens que um dia serão ordenados ao ofício de presbíteros e diáconos para comporem um conselho e então sermos uma igreja instituída. Esse é o ponto, beleza? Ou seja, então... eu não fundei a igreja, essa comunidade, tá bom? Nós somos uma comunidade, uma igreja reformada, e não uma denominação que tem o objetivo de espalhar o seu próprio nome pelo resto do país, como é o caso de denominações geralmente. As igrejas reformadas não são denominações. Então, a nossa situação hoje, para o irmão entender, para os irmãos aqui entenderem também, é de preparo para um dia ingressarmos na Confederação das Igrejas Reformadas. Para isso, temos que ser uma igreja instituída, ou seja, está havendo um treinamento desse grupo de liderança provisório, desses jovens homens da igreja, para que futuramente eles sejam ordenados como presbíteros e diáconos, e eu estou sendo também preparado em relação ao estudo das línguas originais, porque um dia eu vou ter que passar também pelo exame de um concílio, para então ser aprovado nesse concílio, com fé em Deus serei, e então toda a comunidade ser parte também agora da Confederação das Igrejas Reformadas. Entendeu? Então, basicamente, essa é a história. Resumida, não contei todos os detalhes, mas essa é a história. Mas já deu bastante tempo, 23 minutos já. Ou seja, basicamente é isso. E eu realmente, junto com a comunidade, principalmente eu no caso, porque no começo eu tinha, digamos assim, eu era muito enfatizado na igreja. Porque, afinal de contas, quem propôs certas coisas fui eu, por exemplo. Eu estava pregando. Então, como é que irmãos da igreja iam avaliar o que eu estava pregando? Ninguém podia fazer isso porque eu era pastor e, nesse contexto, então, há uma dependência muito grande dos membros da igreja ao pastor, do pastor. Então, não tem como alguém questionar se o que eu estou fazendo, de como eu estou fazendo, está certo ou errado. Por isso, quando eu conheci as igrejas reformadas, meu desejo sincero foi realmente avançar nisso, na reforma, para que fôssemos uma igreja instituída, tivéssemos presbíteros e eu saísse de evidência.
Porque eu tinha muito medo. Quando eu olhava para outros pastores que iniciaram trabalhos e que sim fundaram suas denominações, eu ficava com muito medo, porque quando você é um líder que começa um trabalho, que funda um trabalho, é muito difícil que alguém tenha coragem para te questionar. Entendeu? É muito difícil. E eu ficava muito, assim, com muito medo disso, tipo, meu Deus do céu, e quando eu errar? E quando eu errar? Quando eu cometer certos pecados, por exemplo, doutrinários? Quando eu vacilar nesse sentido, quem vai me corrigir? Quem vai me barrar? Quem vai ter coragem de dizer que eu estou errado, sendo que eu sou basicamente a fonte de conhecimento dessas pessoas aqui? Tudo que eles sabem por minha instrumentalidade. Eu que estou estudando e ensinando e dizendo como é que é. Não tem ninguém que possa ter autoridade na igreja como eu e possa me instruir e, se necessário, ainda mais, me exortar e me disciplinar, como um conselho. Então, quando eu vi o governo das igrejas reformadas, eu falei, não, nós precisamos ser reformados. E isso foi muito bem explicado aos irmãos. Justamente por causa disso, porque para mim começou a pesar, meu Deus do céu, agora eu, basicamente, qual a diferença minha, por exemplo? Por mais que eu esteja pregando uma pregação mais correta, não é? As unidades da graça, mas qual é a diferença minha para um Valdomiro da vida? Para um de Macedo da vida? Para esses caras aí que são líderes supremos de suas denominações. Entende a situação? Tipo, não faz sentido para mim isso aí. Então eu tinha muito medo. Por isso realmente procuramos ingressar por esse caminho. Então o que eu quis no início, e é o que eu quero ainda, é perder poder. Eu não quero ter poder nenhum na igreja, não. Eu quero ser um oficial que é pastoreado como qualquer outra ovelha. Simplesmente isso. Entendeu? Porque se não for assim, as coisas desandam e poder sobe a cabeça e as pessoas têm medo de líderes que são autoridades supremas na igreja e isso não é o governo da igreja de Cristo. Há um só rei que é Cristo e acabou. Então, basicamente é isso, tá bom? Não fundamos ou não fundei uma igreja, nem me afiliei a nenhuma, tá? Nem pretendo fazer isso. Pessoalmente falando, né, eu sou membro aqui da Igreja Reformada Defesa da Fé, tá? Igreja Reformada Defesa da Fé. Eu sou membro desta igreja e pastor dessa igreja, oficial dessa igreja, não é? E o nosso avanço será para uma confederação de igrejas reformadas e não para uma denominação como presbiteriana ou outra, não, né? Então, não tem nada a ver nem com denominação e nem com fundação, né? Eu não fundei a comunidade aqui, beleza? Espero que tenha ficado bem explicadinho. Vem começar lá do início mesmo, bem para mostrar um pouco do contexto até chegar onde nós estamos, tá bom? Valeu, muito obrigado pela pergunta, viu, Fabiano? Muito boa mesmo.